Saudações, amigos, como vão? Eu espero que bem. Eu sou Denise Baruzzi Brandão e estou aqui no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Hoje eu trago uma explicação sobre a diferença entre alma, ego e personalidade, que foi escrito pela Senta Ramin, canalizadora da Die Brücke zur Freiheit, que é a ponte para a liberdade da Alemanha. Vamos empreender um debate um pouco mais minucioso. Eu sempre observei em nossos seminários que só havia uma ideia muito vaga sobre estes conceitos. A minha proposta de hoje, portanto, é dar mais alguns esclarecimentos dentro do que me for possível fazê-lo. Quando empreendemos uma viagem de férias, nós nos preparamos muito bem. Olhamos prospectos, nos informamos sobre as notabilidades do local e dados históricos. Planejamos passeios e sabemos o mais importante sobre o país e lugar a visitar. Só que a maioria das pessoas sabe pouco sobre a nossa maneira de viver com suas estações e também o alvo é pouco conhecido pela maioria das pessoas. Vamos iniciar com o primeiro conceito, alma. Ouvem-se perguntas sobre o que será a alma na verdade, e respostas como o divino no homem e aquilo que vai ao mundo celeste depois da morte, nosso espírito e chispa divina, etc. As nossas igrejas cristãs nos ensinam que Deus dá uma alma a cada recém-nascido. E na gravidez interrompida, as pessoas discutem sobre quando a alma entra no embrião. Aqui eu gostaria de citar alguns dizeres dos escritos da teosofia, melhor não conseguiríamos fazer. A alma do ser humano é uma consciência individual e constante que vive numa forma ou num corpo de matéria invisível. Este corpo da alma consiste do material do mundo do pensamento mais elevado, é o chamado corpo causal. Esta é a morada constante da alma, o corpo causal. Nele, a alma vive imortal e eterna. Para ela não há nem nascimento, nem infância, idade ou morte. Ela é imortal e o seu poder de amar, pensar e agir cresce no decorrer dos séculos. Até aqui o citado. Eu gostaria de divagar um pouco para o melhor entendimento desta descrição. Nesse meio tempo, aprendemos não serem apenas corpo, alma e mente que perfazem o ser humano, mas de termos 7 corpos pertencentes às esferas correspondentes e consistindo da substância destas esferas ou planos. Gostaria de repeti-lo aqui, caso lhes tivessem fugido da memória: corpo físico, etérico, ou corpo da vida, corpo astral ou do sentimento, corpo do pensamento ou mental inferior. Esses são os 4 corpos inferiores, portanto, representam o que é transitório no homem e nós o chamamos de personalidade inferior. Novamente, um conceito do nosso assunto, personalidade. Depois, os corpos superiores são 3: corpo causal, o santo ser crístico, na teosofia e nos Rosa Cruzes, chamado de Budi, e o mais elevado, nosso divino Eu Sou, também denominado Atma. E agora, no plano mental, acontece a separação do baixo para o elevado, dos conceitos mais elevados do ser humano. O corpo mental inferior também chamamos de corpo do pensamento e está estreitamente ligado ao corpo do sentimento. Ele contém nossos pensamentos e imaginações envolvendo a nossa vida terrena, a vida material. Os pensamentos concretos, portanto, o corpo mental superior ou causal é, como ouvimos há pouco, o invólucro da assim chamada alma e contém os pensamentos abstratos e todo o saber que jamais conseguimos no decorrer das nossas muitas encarnações. A alma continua vivendo quando o homem atravessa a morte física, sendo ela a parte imortal dele. E com cada vida terrena bem vivida e em sentido positivo, ela aumenta sua sabedoria e beleza.
A região causal é o nosso verdadeiro lar, também chamado mundo da eterna verdade. O corpo causal absorve a essência de toda a nossa colheita. Ela fica recostada dentro dos assim chamados átomos permanentes até a próxima encarnação. Ali então é juntada toda a essência daquilo que foi experimentado pelo homem. Por ocasião da próxima encarnação do homem, as substâncias dos diversos planos são atraídas e formam na descida da alma nova encarnação. Os novos corpos sutis, com tudo o que levamos de karma dentro de nós. Esses átomos permanentes, portanto, são os germens de tudo o que levamos para a próxima vida, as cargas e também as qualidades que trazemos. O limite entre os reinos inferiores, pertencentes à matéria um pouco mais densa e daquilo de que representa o nosso espírito, os corpos mais elevados, portanto, se encontra para nós seres humanos neste plano de nossos pensamentos. E este limite, assim dizem, é o quarto plano inferior do mundo mental, entre os 3 planos inferiores e os 3 superiores. Cada um destes planos tem também sempre os 7 planos inferiores. E este limite, por assim dizer, é o filtro para todas as inspirações de vidas no mundo físico, e nós temos que o tornar permeável para receber todas as elevadas ideias e pensamentos que fluem através da consciência de nossa alma oriundas do nosso divino Eu Sou. Nós temos que aprender a afastar o nosso pensar o mais possível do dia a dia e dirigi-lo às coisas elevadas da vida. Não alimentar o nosso corpo do pensamento com pensamentos anteriores, mas sim educá-lo para não seguir todos os impulsos que passam constantemente pela nossa mente. Nós, o verdadeiro ser humano, o verdadeiro homem elevado, temos que decidir sobre os pensamentos que penetram em nós, o que absorvemos. Nosso pensar precisa ser cadastrado. Em vez disso, o corpo do pensamento desenvolveu uma vida própria e reclama principalmente quando queremos meditar. Quem não sabe disso? Pelos tantos disparates que deixamos penetrar nele. Nós sabemos pelas descrições de pessoas videntes como é belo um pensamento sublime e o negativo é disforme. O nosso pensar marca de imediato a substância sutil em nossa volta. E um pensamento constante alimentado por nós se fortifica e se torna independente. Isso é muito bom se pensamos em amor e paz, quando alimentamos pensamentos protetores para nós e nossos queridos, mas se transforma num perigo se os pensamentos forem direcionados para algo negativo. Quando o homem tiver pensamentos de ódio e desejar algo de mal para os outros, essas formas são destrutivas e perseguem o homem até roubar-lhe a lucidez do espírito. O nosso empenho depende muito de como preenchemos os nossos corpos inferiores, nosso sentir e pensar. Certamente temos a possibilidade de purificação com as forças dos raios, mas se sempre recairmos nos velhos hábitos dos pensamentos, nunca terminaremos a purificação. Enquanto me ocupei com esses assuntos, recebi uma mensagem do mestre Amora, provavelmente Eila. Os acontecimentos nos focos de luz que os alunos tanto gostariam de recordar plenamente são uma vivência inebriante, servem ao vosso ensino e compreensão melhor do trabalho com as forças da luz. Mas ainda tem um motivo importante para o buscador, é a adaptação consciente às vibrações mais elevadas. Se vocês, em geral, ainda não conseguiram atingir esse alvo, é porque seus pensamentos ainda não estão suficientemente submetidos à sua vontade. No decorrer de longas épocas, o homem se acostumou a deixar devanear seus pensamentos sem controle. É uma tarefa séria e importante para os alunos da luz a de criar mudanças nesse sentido. Ele precisa aprender a controlar os seus pensamentos e só deixar entrar em seu corpo do pensamento aquilo que contribui
para o enriquecimento do seu saber sobre as leis espirituais, sobre o seu caminho e o sentido e alvo da sua vida. Pensamentos mais elevados e mais exigentes também tornarão o corpo inferior do pensamento permeável para as vibrações mais delicadas. Assim, esse corpo um dia se transformará no portador consciente das vivências dos reinos interiores. Vocês percebem agora como é importante o controle daquilo que marca o seu pensar? Enfim, a continuação de toda a sua evolução depende do controle dos pensamentos. E se vocês pensarem sempre nos acontecimentos negativos do mundo, ou absorverem destinos dispostos em livros ou na mídia, o corpo do pensamento se tornará insensível para as vibrações mais elevadas, e o desejo de trazer a recordação das vivências noturnas se afasta para bem longe. Vocês são os criadores de tudo o que desejarem, adaptando os instrumentos dos seus corpos às finalidades que lhes foram destinadas, poderão conseguir o saber mais elevado, e sua consciência funcionará aqui como acolá sem interrupção. Quando isso acontecerá depende de vocês. Muita coisa ainda precisa ser mudada para podermos desenvolver na direção da nossa meta. Preconceitos com frequência são obstáculos no nosso caminho, também desejos imoderados, sejam eles quais forem. Ambos pertencem à supervalorização do eu. Os preconceitos são muitos, eles geraram muitas guerras, principalmente por preconceitos religiosos e raciais. E a cobiça será descartada aos poucos com a ascensão da alma. Dizem até que o homem não civilizado é a maior fera do planeta. Falta de amor e crueldade são amplamente difundidos. Mas os esforços para uma época nova e melhor estão crescendo. Também aquilo que chamamos de alma, nosso ego, ainda precisa se desenvolver e aumentar as forças e propriedades puras. Muitos adeptos de crenças eclesiásticas pensam ao contrário, que a alma é perfeita ou divina. Depois de todas essas explanações, quero reunir em poucas palavras como os nossos três conceitos devem ser entendidos. A individualidade, ou aquilo que é chamado ego na literatura esotérica, ou também o eterno peregrino, ou o eu maior, consiste da alma imortal e forma a ponte entre o homem passageiro da personalidade e o divino eu sou. Aliás, a consciência da nossa alma também é a terra-pátria da nossa consciência. Portanto, é a voz da nossa alma que nos adverte quando infringimos as leis divinas. Portanto, o ego é o raio do divino eu sou, sua ferramenta para a nossa viagem na Terra. Já a personalidade humana é a irradiação do ego que envia seus desejos e tendências aos mundos inferiores, quer dizer, aos pensamentos astral e à vida terrena. É o eu inferior, portanto, que precisamos para angariar as respectivas experiências com sua ajuda. O ego também é chamado de ator. Significa, em cada encarnação, interpreta um papel novo no palco da vida, correspondente ao grau de evolução. E agora ainda gostaria de citar algumas palavras do mestre Elmória, que ele disse sobre esse assunto, finalizando com uma visualização. Sem cessar a atenção do seu eu superior, a consciência da sua alma se mantém direcionada ao divino eu. Assim, essa pura irradiação é dirigida aos seus corpos inferiores, se vocês se abrirem a ela. Seu eu superior estabelece a ligação ante as forças divinas e o eu inferior. Ele leva tudo dentro de si que jamais passou pelas suas experiências. Ele conhece o plano da sua vida e vê sua futura realização e tudo o que leva a ela. Aquilo que a humanidade geralmente classifica como a alma só serve a este grande alvo, a ligação das forças divinas com o eu humano.
Nessa consciência da alma se encontram suas boas forças colecionadas, suas boas propriedades e preenchem para se manifestar. Estas forças estão sempre à sua disposição. Esse bem é constante, ele não se perde entre as encarnações como as forças inferiores. A luz da sua alma leva a força da conclusão dentro de si e a mantém. Vamos então visualizar. Fechem os olhos, sentem-se com conforto e vamos visualizar agora como as forças do bem que sempre carregam consigo, nascidas nesse corpo causal, penetram em seus corpos inferiores, como elas fluem para baixo, elevando as suas forças dos sentimentos e pensamentos, abençoando-as, purificando-as e carregando-as com propriedades e sentimentos puros. Imaginem esse corpo causal como lindos círculos coloridos, como vimos no desenho da presença Eu Sou. Esse corpo causal que contém todo o bem que agora jorra aos nossos corpos inferiores. Vocês ainda têm tão pouco acesso a essas forças, pois a consciência diurna em geral decorre num plano de vibração inferior. Essas elevadas puras forças consistem de suas vibrações colecionadas de bons atos, seus bons sentimentos e pensamentos, de todas as suas boas vidas regressas. Isso, alunos, é seu maior tesouro e podem sempre recorrer a ele quando quiserem fazer o bem. Imaginem então como agora essas forças jorram ao seu mundo e estão à sua disposição. Elas não se perdem, o corpo causal nunca é esvaziado com esses exercícios. Sempre as energias são recolocadas. Esse exercício contribuirá para preencher também o seu mundo terreno com puras qualidades. Tudo isso levam dentro de si e este bem também está ancorado na luz de seu coração. Amados amigos, ainda temos muito a fazer e aprender para seguir todas as recomendações e ensinamentos dos nossos grandes mestres. Eles também nos dizem para que o homem desperto não tem como não fazer nada ou desfrutar prazeres. Sempre só existe o agir para o mundo, os irmãos mais jovens e o reino da natureza, para a melhora das condições da nossa estrela Terra, para o amor diante de toda a vida. Bem, meus amigos, eu espero que tenham gostado, fiquem na paz e que a luz divina os abençoe sempre.